Olá, queridos amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. É muito bom ter você hoje aqui, quinta-feira, 11 de junho de 2020, e nós estamos estudando tipologia como profecia. Sim, a tipologia não é um conceito complicado de se entender, mas é quando geralmente uma pessoa, uma personalidade, né, ou uma individualidade, vamos falar assim, porque em alguns casos não é uma pessoa, aponta para outra em seu lugar, em seu papel, que deve ser cumprido pela profecia ou pela predição dada, não é isso? Para você ter uma ideia, quando João olha para Jesus e chama Jesus de Cordeiro de Deus, ele está tipificando Jesus como o Cordeiro perfeito em relação ao serviço do santuário, que imolava cordeiros diariamente, no sentido de expiar os pecados do faltoso, do pecador. É apenas um exemplo, a Bíblia nos dá tantos outros, né? Os símbolos das profecias apocalípticas, como os encontrados em Daniel e Apocalipse, têm um único cumprimento. Por exemplo, o bode se cumpriu na Grécia. Quando você lê ali Daniel 2 e Daniel 7, até mesmo Daniel 8, né, porque tem uma simbologia dos animais ali também, você vê uma tipologia de simbolismo. Por exemplo, como acabamos de ler, o bode que impede a sucessão do carneiro, esse bode é o reino da Grécia, né? Eu trouxe aqui uma imagem para ilustrar para você, olha, como você pode ver aqui, olha, aqui está o bode, ele está em mesma situação do quadril da estátua de ouro de Nabucodonosor. A gente chama de estátua de ouro porque a cabeça Babilônia, a cabeça de ouro simbolizava a Babilônia. Então esse animal ele está na mesma linha do quadril de bronze que simbolizava a Grécia, tá? O reino que sucedeu os Medo-Persas. E então esse bode é um tipo que identificava e falava sobre a Grécia. O que é impressionante aqui, esse texto está em Daniel 9, verso 25, o que é impressionante é que já haviam passado mais de 200 anos da predição, da profecia que Daniel havia recebido dos céus através da ação sobrenatural do Espírito Santo. E ele diz textualmente em Daniel 9, 25, que o bode, ele simboliza a Grécia. Ou seja, esse reino estava distante de tomar posse do governo mundial na Terra, e ele nomina quem seria o próximo reino mundial, não é isso? Se você acompanhar a profecia em Daniel 1, logo nos primeiros versos, você entende que Jerusalém foi conquistada, Judá foi conquistada por Nabucodonosor no ano 605 antes de Jesus nascer, ou seja, no finalzinho do século 7, né? Nabopassalar, o pai de Nabucodonosor, ainda era vivo, o que sugere que Nabucodonosor era o príncipe regente e que ele assume o governo de Babilônia a partir da primavera de 604, e logo a seguir, talvez depois de um ano, quando Daniel e seus amigos passam pela prova da alimentação vegetariana, então Daniel recebe esse sonho e ele é referendado ao ano 605, ao ano em que Judá foi conquistada. Esse é um tipo que nós precisamos respeitar, não é? A cabeça de ouro era um tipo do simbolismo do exercício de Babilônia sendo governante do mundo durante esse período que segue do ano 605 até o ano, está aqui, olha, para você acompanhar, até o ano 539 antes de Cristo. E então os Medo-Persas, eles invadem Babilônia e assumem o poder. E ali eles ficam até o ano 331, quando os gregos assumem sob o comando de Alexandre o Grande. Essa introdução nos ajuda a pensar que outros tipos existem na Bíblia e que nos fazem olhar para a figura de Jesus Cristo. Por exemplo, se você lê Mateus 12:40,
aqui há uma referência de que Jonas ficou 3 dias dentro de um peixe, depois de ser atirado no mar, quando fugia da ordenança de Deus para evangelizar Nínive, capital da Síria. É uma referência ao fato de Jesus ter ficado 3 dias dentro da sepultura. Ou seja, a história de Jonas dentro do peixe é um tipo de Jesus Cristo na sepultura. O segundo exemplo é o exemplo de Jesus Cristo na cruz, que está em João 19:36, quando cita que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Se você não tem a informação completa, às vezes, a gente fica sem entender por que o texto bíblico está ali. Mas, por exemplo, Jesus Cristo foi crucificado e o corpo dele foi retirado ao final do dia da cruz por interferência de homens influentes e poderosos. Foi o caso de José de Arimateia, por exemplo. Mas essa morte era uma morte vergonhosa e cruel para criminosos, repugnante na sociedade daquela época. Então as pessoas ficavam às vezes dias ali, pendurado no madeiro, agonizando até a morte. E para acelerar o serviço, muitas vezes soldados romanos quebravam ossos dessas pessoas já crucificadas, já em pleno sofrimento e agonia, para adiantar o processo da morte dessas pessoas. No caso de Jesus, isso não acontece. Tá? O outro caso que nós citamos aqui é de João 3, 14 e 15, quando o autor ele cita uma história do êxodo do povo hebreu saindo do Egito e no deserto, por orientação de Deus, Moisés mandou que os artífices fizessem uma serpente que fosse levantada e quando as pessoas que fossem picadas pela serpente, elas pudessem receber a cura. Obviamente que elas criam que olhando para aquela serpente alcançariam a cura. Na serpente não havia nenhuma autoridade, nenhum poder, era um objeto de metal, mas era um exemplo, era um tipo de Jesus Cristo levantado na cruz, nos dando também o cunho de que aquele que olha para a cruz do Calvário e crê no sacrifício de Jesus Cristo será salvo dos seus pecados um dia, na volta dele mesmo a esta terra. O quarto assunto é o mais clássico, Romanos 5,14, que fala de Adão e de Jesus Cristo, não é isso? Em alguns textos nós podemos ler que Jesus é o segundo Adão, porque ele nasce como Adão aqui nessa terra, com a mesma natureza de Adão, sem pecado, e vence todo tipo de tentação. Não por outro motivo, o sacrifício dele na cruz é aceito por Deus o Pai, e ele pode ser o nosso substituto intercessor, caso você e eu creiamos no seu sacrifício. E por último, o que citei primeiro, João 1,29, o Cordeiro de Deus, né? Numa clara referência ao sacrifício que acontecia no templo e também na tenda, no deserto, referindo-se aqui ao Êxodo, apontando para o dia onde a morte de Jesus Cristo eliminaria a necessidade de sacrifício de animais para a remissão temporária de pecados. Eu digo temporária porque não só a tenda do deserto, mas o templo de Jerusalém passavam por uma expiação anual, onde definitivamente os pecados do povo era apagado e uma nova história começava. E isso acontecerá comigo, com você, com toda a humanidade, assim que o santuário celeste for completamente purificado. Isso está acontecendo agora. Para aqueles que se debruçam sobre as profecias de Daniel, do capítulo 2, 7, 8 e mesmo 9, nós podemos acreditar que Jesus Cristo está no santuário celestial, procedendo um juízo investigativo, julgando cada pessoa que nasceu aqui desde Adão até o último. Não me pergunte os detalhes sobre isso, você precisa estudar a Bíblia para compreender melhor, através da inspiração do Espírito Santo de Deus, porque ali há salvação para as nossas almas. E quando esse serviço da expiação terminar, o Senhor Jesus dirá no céu: está feito, e ele virá buscar aqueles que voluntariamente escolheram, em gratidão, viver servindo voluntariamente a Deus do céu nessa terra, buscando refletir o caráter de Deus para todos que o cercam. É um resumo curto da ópera chamada O Grande Conflito entre Cristo e Satanás. Em cada um desses casos do tipo, Jesus e os escritos do Novo Testamento aplicaram a interpretação de tipo e antítipo,
que permite que o significado profético se destaque. Dessa maneira, eles apontam para um cumprimento maior da realidade histórica. Há um destaque sempre para o cumprimento das profecias. Vejam que muitas histórias que citamos aqui, se não a maioria, elas acontecem no Antigo Testamento e se revelam no Novo Testamento. Mais uma vez, Velho e Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento são unidos como uma única palavra de Deus. Nós precisamos entender que o serviço de tipologia se concentra em pessoas, em eventos ou instituições reais do Antigo Testamento, fundamentados em uma realidade histórica, mas que apontam para uma realidade maior no futuro. Sim, a Bíblia é um livro profético também. Especialmente os livros de Daniel e Apocalipse apontam para o final da história do mundo, onde o papel de Jesus como Salvador da humanidade é explicitamente dado através do sacrifício voluntário de Jesus para a salvação de todo aquele que nele crê. Na mesma proporção que o sacrifício de Jesus é voluntário, a minha aceitação do sacrifício de Jesus e a sua aceitação do sacrifício de Jesus também deve ser voluntária, deve ser genuína, transparente. Fora isso, ela não será verdadeira e não se manterá na minha vida e na sua. Por isso que nós dissemos sempre, eu e você precisamos estudar a Bíblia, se possível diariamente, encontrarmos um relacionamento com o Senhor da Bíblia, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, para que a decisão seja soberana, consciente, racional e que ela seja permanente. Muito bem, vamos encerrando o assunto de hoje, o estudo de hoje, na expectativa de nos encontrarmos aqui amanhã. Eu fico ainda com esse pensamento e divido com você para o encerramento do estudo de hoje. Pense no serviço do santuário terrestre, que funcionava como tipo do plano da salvação. O que isso ensina sobre a importância da mensagem do santuário para nós hoje? Deus foi maravilhoso com a humanidade. Logo ao retirar o seu povo peculiar do Egito, ele se apresenta em caráter e em desejo de salvar através do rito do santuário terrestre. Numa tenda que se desmontava e montava e caminhava com o povo e caminhou com o povo no deserto durante 40 anos. Hoje, o santuário não existe mais. Hoje mesmo o santuário construído por Salomão foi destruído no ano 586 a.C., a primeira vez por Babilônia. E foi destruído de forma definitiva pelo Império Romano no ano 70 da nossa era. Nós não temos a nossa salvação em prédios, mas temos a nossa salvação na Palavra de Deus, a Santa Bíblia. É ali que nós vamos ver a história da ação de Deus na humanidade para salvá-la. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.